Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos retomar nossos estudos de ótica? A partir desta aula estudaremos espelhos planos. Para quem não sabe, meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Peço a vocês para se inscrever no meu canal, divulgar o meu trabalho nas escolas em que vocês têm aulas, para os seus amigos, para os seus colegas aí de sala de aula, tá bom? Vamos então para a vinheta, galera. Muito bem, meus amigos. Então, estudo de espelho plano. Temos aí umas imagens bem bonitas em que a reflexão, né, que é aquilo que acontece no espelho plano, está bem fácil de ver. Então, aqui quando a gente usa o espelho, né, aqui numa superfície bem lisa aqui da água, né, refletindo aqui a paisagem que está em volta. Então, vamos lá, meus amigos. Primeiramente, vocês têm que entender que há dois tipos de reflexão. Aquela reflexão que normalmente a gente usa no espelho, né, lá de casa, ou que você viu ali na superfície de um lago, né, refletindo uma imagem bem nítida, bem próxima aí do que seria o formato do objeto. Esse tipo de reflexão é chamado de reflexão especular. O que acontece nessa situação, gente? Acontece o seguinte, deixa eu pegar aqui uma canetinha colorida, pronto. Os raios de luz que chegam aqui, ó, né? Então vou fazer aqui as flechinhas do raio de luz. Eles chegam aqui e a reflexão, ela tem uma lei da reflexão, que ela tem que refletir exatamente com o mesmo ângulo, e se a superfície for polida e plana, você tem os raios sendo refletidos exatamente paralelos como eles chegaram, tá? Então, como os raios voltaram exatamente do jeito que eles vieram, então você tem uma formação da imagem muito, mas muito próxima do formato real do objeto, tá bom? Agora, quando você tem aqui no caso uma superfície irregular, né, dá uma olhadinha aqui, né? Então, quando está vento, por exemplo, tem pequenas ondas, né? Você não tem uma superfície perfeitamente lisa, você não vai ter uma reflexão especular. O que você vai ter é uma reflexão difusa, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Os raios chegam aqui paralelos, né? E como a superfície é irregular, aquela lei da reflexão, de refletir sempre com o mesmo ângulo com que chega, ela tem que ser obtida, ela tem que ser obedecida. Isso não importa se a superfície é lisa ou não. Naquele ponto de contato, né, com a superfície, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Mas o raio que chega aqui do lado pega a superfície com uma inclinação diferente. Então, o raio refletido acaba sendo refletido para um lugar diferente do que os outros raios. Então, repare que eles não voltam paralelos. Então, isso daqui, galera, dá uma bagunçada nos raios de luz, não permite que você veja a imagem com a mesma nitidez, com a mesma definição, né? A vantagem de uma reflexão especular é que você consegue ver uma imagem bem nítida. A vantagem da reflexão difusa é que ela permite você ver características da superfície que está refletindo, né? Isso que acontece, por exemplo, nos nossos corpos, né? A luz bate no nosso corpo e volta se espalhando, né? Então as pessoas que veem a gente conseguem ver detalhes da nossa superfície. Quando você olha a lousa, por exemplo, cheia de informações, a luz bate na lousa e reflete para todos os lados de forma difusa, né? Reflexão difusa. Então todo mundo consegue perceber detalhes da superfície da lousa, tá? Então reflexão difusa é o que acontece normalmente nas superfícies que você enxerga. Você enxerga uma superfície, se você olhar à sua volta agora onde você está, você vê um monte de coisas, essas coisas estão refletindo luz de forma difusa. Por isso que permite você ver a superfície desse objeto. Agora, no espelho não acontece isso. Você vai ter reflexão especular. Você vai conseguir ver a imagem com nitidez e não a superfície com nitidez. Tá bom? Então, essa é uma diferença bem grande entre reflexão especular ou perfeita e a reflexão difusa. Muito bem, meus amigos. Agora eu tenho que preparar vocês para as perguntas de vestibular. Então, tem alguns temas muito recorrentes em vestibular de espelho plano. O primeiro tema é reflexão, ou seja, como que você vai desenhar? Acho que eu posso colocar numa imagem, numa tela mais ampliada. Como é que você vai fazer um raio de luz chegando
e voltando exatamente com o mesmo ângulo. Essa é a lei da reflexão. Mas, ó, atenção, você não pode fazer no vestibular o que eu vou fazer aqui agora, ó. O que eu vou fazer aqui agora, se você fizer no vestibular, existe uma enorme chance de você errar exercício. Ah, Sérgio, eu fiz aqui mais ou menos com o mesmo ângulo. Não, 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 não. Exercícios de ótica você tem que desenhar com precisão milimétrica, porque pode ser que você chegue numa resposta errada. Por exemplo, tá? Deixa eu argumentar com vocês aqui, ó. Vamos supor que o cara fala assim, ó, esse raio chegando aqui, ele vai bater em qual ponto? No ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D? Aí você percebe, ponto D não, né? Tá muito mal. Vou colocar aqui um ponto E, né? Com certeza, ponto E também não, ponto D também não. Agora, qual é a alternativa certa, hein? A ou B, hein? Qual que vai estar desenhado mais corretamente com o mesmo ângulo? Ah, Sérgio, eu acho que é esse aqui. Esse acho não resolve exercício, gente. Tem que ser com precisão, tá bom? Porque você sabe que um pequeno erro cometido aqui perto da figura, conforme a linha reta vai se estendendo, o erro vai aumentando, tá bom? Então, galerinha, não basta desenhar, tem que desenhar com precisão milimétrica. Sérgio, você me convenceu a desenhar com precisão. Como é que eu faço isso? Então, você vai ter que fazer usando uma régua. Meu objetivo nas aulas de ótica com vocês não é te ensinar a desenhar, é te ensinar a desenhar com precisão, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui no computador, eu não vou conseguir usar uma régua, né? Mas eu vou usar uma ferramenta que vai traçar linhas retas, tá? Então, é o equivalente de você usar uma régua aí, tá bom? Então pega aí papel, pega caneta, pega uma régua, tá? Aqui está. Então eu vou traçar aqui, ó, um raio de luz chegando, ó lá. Aqui nós temos, fazer até bem no meio aqui, ó, bem aqui no meio. Pronto, ó. O raio de luz chegando. Eu quero que esse raio, ele não permitiu que eu desenhasse aqui. Só um pouquinho. Vamos desenhar aqui, vamos ver se eu consigo selecionar. Agora sim. Então vamos lá. Eu quero que esse raio tenha uma cor amarela, para a gente não confundir com o resto da figura. Pronto. Tá aqui, ó. Então aqui nós temos um raio que chega. Então temos um raio cheio. Esse raio que chega, galera, ele tem um nome. Ele chama-se raio incidente. Anota aí. Raio incidente. Raio incidente. Escrever de novo aqui o nome dele. É o raio que incide, que chega na superfície. Legal. Agora, meus amigos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenhar uma reta imaginária, perigo. Tudo que for raio de luz de verdade, que representa raio de luz, linha contínua. Tudo que for reta imaginária, reta de apoio, que não existe no mundo real, linha tracejada. Então você vai ter que traçar agora uma linha tracejada e ela é perpendicular à superfície. Sérgio, você falou que seria tracejada. É verdade. E eu vou fazer ela tracejada agora. Tá? Aqui está. E ficou um tracejado ruim. Vamos escolher um outro tracejado aqui. Ainda não está bom ainda. Deixa eu achar um tracejado melhor. Vamos ver se esse aqui, esse aqui. Melhorou. Então aqui está. Essa linha tracejada, galera, ela tem um nome. Ela se chama reta normal. Ela se chama reta normal. Por que ela se chama normal, Sérgio? Porque ela é normal à superfície, ou seja, ela forma 90 graus com a superfície. Legal. O que você vai ter que fazer agora? Atenção, eu tenho aqui uma ferramenta que é uma régua, e agora a gente vai girar essa régua aqui. Você vai colocar essa régua aqui, ó. Eu vou girar ela, porque aí você também vai ter que fazer isso com uma régua. E você vai medir a distância desde a normal até qualquer ponto aqui, ó,
Estou pedindo aqui para vocês verem, ó. Então você mede uma distância. Isso daqui é como é que você faz para a reta sair com o mesmo ângulo do outro lado sem usar transferidor, só usando régua. Então tá vendo aqui, ó, eu coloquei a normal nesse ponto aqui, ó, um risco grande aqui, ó, mais um aqui, ó, grandão. Então 1, 2 aqui para cá, ó. Então simetricamente tá aqui. Beleza? Então o que que eu fiz, ó? Eu medi a distância deste ponto até aqui e a mesma distância para o outro lado. Agora que você tem um ponto de mesma distância simetricamente para o lado oposto, agora sim você consegue fazer um raio que vai sair desse ponto. Lá, um raio que vai sair desse ponto, vai raio. Fazer de novo aqui. Um raio que sai desse ponto e passa por aquele ali, ó. Bem exatamente naquele ponto que você marcou, tá? Vou fazer o raiozinho aqui amarelo, pronto. Esse raio que você fez aqui, galera, ele é exatamente simétrico ao anterior. E esse raio que voltou é chamado raio refletido. Raio refletido. Temos o raio incidente, temos a normal, temos o raio refletido. Temos aqui uma parte aqui que não tem que estar aqui. Pronto, agora está perfeito, gente. Então nós temos aqui um raio incidente, a reta normal, que é perpendicular à superfície, e o raio refletido. Muito importante você visualizar isso agora. O raio incidente e a normal formam um ângulo chamado ângulo de incidência, e a normal com o raio refletido formam um ângulo chamado ângulo de reflexão. Qual foi a lei que você acabou de aprender comigo hoje? Que o ângulo de incidência tem que ser idêntico ao ângulo de reflexão, tá? Tem que ser exatamente o mesmo ângulo. E agora você entendeu como é que você faz para desenhar um raio refletido exatamente com o mesmo ângulo, com precisão, tá bom? Usando apenas uma régua. Então você traça um raio incidente, mede a distância de um ponto desse raio até a normal. Simetricamente você obtém um outro ponto do outro lado na mesma distância e você faz o raio voltando, passando por ali. Isso vai obrigar que esses ângulos sejam iguais, tá bom? Então é assim que se faz reflexão em espelho plano. Bom, galerinha, vamos agora para a próxima parte, que é perguntado pra caramba em vestibular. Vamos lá. As características de uma imagem produzida por um espelho plano. Primeiro vamos desenhar aqui, gente, na nossa tela, o nosso amigo cabeçudo. Aqui está o nosso amigo cabeçudo. Muito bem. Esse nosso amigo cabeçudo, ele está a uma certa distância do espelho. Aqui está essa distância. E esse nosso amigo cabeçudo, ele tem uma certa altura, que eu estou chamando de H. Muito bem. Esse aqui é o nosso objeto. Aqui está o espelho. Ah, muito importante, galerinha. Deixa eu voltar no slide anterior. Muito importante eu deixar um detalhe aqui, ó. Você sabe que um espelho tem uma parte que é refletora, tem uma parte que é a parede, que não reflete nada. Como você vai saber no exercício qual é a parte da parede? É a parte que tiver cabelitos. Onde tem cabelitos é a parede. Então o outro lado é o lado refletor. Vamos voltar aqui. Onde tem cabelitos é a parede. Portanto, o lado de cá é o lado refletor. Então você tem aqui uma pessoa, um objeto, na frente do espelho. Onde que vai se formar a imagem? Vamos pintar a imagem de branco? Bom, primeiro, galerinha, então para você pensar no mundo real, se você está na frente do espelho, se imagine na frente do espelho e você encosta a mão, tá, no espelho. Aí você olha a sua imagem, você percebe que você está a uma distância de um braço do espelho. Aí você olha a sua imagem, você percebe que a sua imagem faz a mesma coisa, então ela também está a um braço de distância do espelho. Ou seja, se o objeto está a uma distância D do espelho,
a imagem vai estar na mesma distância D. Então vamos aqui, ó, com uma régua, a gente vai medir, ó. Então aqui está o espelho, eu coloquei aqui, ó. Aqui vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 2.1.2. Tá? Aí tem aqui a bolinha. 1, 2.1.2. Então, mais ou menos por aqui, a gente vai desenhar a imagem do cabeçudo. Certo? Essa régua eu não preciso mais. Vocês entenderam, gente? Que vocês têm que medir com a régua? Tá? Então, essa daqui é a imagem. Meus amigos, então, primeira característica importante da imagem obtida por espelho plano, mesma distância. Será que está a mesma distância aí, Sérgio? 1, 2, 1, 2. Não, Sérgio, não está na mesma distância. Você bobeou. Verdade. Então, vamos colocar aqui, ó, mesma distância. 1, 2, aqui, ó. Ah, ele consegue arrastar bonitinho. Ah, não, ele esticou a imagem, né? O que eu quero. Agora sim. Pronto. 1, 2.1.2. Agora sim, gente. Então, mesma distância. E aqui veio junto, né? Então, já arrastou junto aqui, ó. Pronto. Agora sim, mesma distância. Tá? Então, o objeto e imagem. Deixa eu só apagar a cabeça do cara aqui. Não tá nada redonda, né? Agora melhorou. Ixi, Sérgio, como você é ruim de desenhar com esse negócio. Demais, galera. Pronto. Agora sim. Né? Então, o objeto e a imagem na mesma distância. Legal. Mas agora eu quero que vocês anotem outras características. Então, primeira característica, mesma distância. Mesma distância. Vamos pegar uma outra característica agora, gente. Quando você olha para a sua imagem, você tem que olhar, pensa você olhando nos olhos da sua imagem. Você tem que olhar para cima porque sua imagem é maior que você? Você tem que olhar para baixo porque sua imagem é menor que você? Ou você olha na horizontal? Você olha na horizontal porque você e sua imagem têm a mesma altura, têm o mesmo tamanho, tá? Então aqui, ó, segunda característica de espelho plano, de imagem espelho plano, mesmo tamanho. Então, se o objeto tem uma altura h, a imagem também vai ter uma altura h. Essa característica é importante, gente. Terceira característica, gente. Ou a imagem é do tipo real, né, que ela é feita com concentração da luz de verdade. Por exemplo, quando você vai no cinema e vê aquela imagem projetada na parede, né, na tela, aquilo é uma imagem do tipo real. Ou é uma imagem que é uma ilusão de ótica, que ela não existe de verdade, você não consegue projetá-la numa tela, que é o caso da imagem de espelho plano. É uma imagem chamada do tipo virtual, certo, gente? Então a luz não entra dentro da parede para fazer essa imagem. Então, é uma imagem do tipo virtual. Quarta característica, ou ela tem a mesma orientação do que o objeto. Então aqui ó, tem duas canetas, as pontas apontando para cima. Então se o objeto está de pé, a imagem também está de pé. Isso é chamada de imagem direita. Ou a imagem fica de ponta cabeça em relação ao objeto e ela é chamada de invertida. Espelho plano não produz imagem invertida, galera. Se você está de pé, a sua imagem também fica de pé. Se você planta bananeira ficando de ponta cabeça, a sua imagem também fica de ponta cabeça. Então isso chamamos de imagem direita. Tem a mesma orientação do que o objeto. Mas tome cuidado, a imagem não é idêntica ao objeto. Como assim, Sérgio? Não é idêntica? É verdade, né? Se você levanta a mão direita, a sua imagem não levanta a mão direita, ela levanta a mão esquerda. Imagina aí que você está de frente para o espelho,
você levanta a sua mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda. Isso nós dizemos que a imagem não é idêntica, ela é enantiomorfa. Enantiomorfa. Ih, Sérgio, esse nome é feio. Eu sei que é feio, tá? Enan com N de nariz, tá? Enantiomorfa, tá? Ou se você quiser, você pode escrever aí, ó, reversa lateralmente. Reversa lateralmente. Tem gente que prefere esse nome aqui, né? Ela é reversa lateralmente. Beleza? Mas você tem que saber o que significa enantiomorfismo. É uma imagem espelhada. Tá? Então, é uma imagem enantiomorfa, é o que popularmente a gente diz, é uma imagem espelhada, porque você sabe que no espelho você levanta a mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda. Muito bem, então esta é a imagem, as características da imagem. Mesma distância em relação ao espelho, mesmo tamanho, certo? Ela não é uma imagem do tipo real, não é luz de verdade que entra dentro da parede para formar a imagem, ela é do tipo virtual, ela tem a mesma orientação do objeto, ou seja, ela é direita, e ela não é idêntica ao objeto, ela é enantiomorfa, tá bom? Vamos então agora para o próximo tópico, gente. Ah, tá aqui, ó, né? Achei uma imagem bonitinha, né? O cachorrinho aqui levantando a patinha direita e a imagem levantando a patinha esquerda. Isso que é uma imagem enantiomorfa, né? Se você perceber aqui na altura do objeto, é a mesma altura da imagem, mesmo tamanho, mesma distância também, tá certo? Tudo bonitinho aí. Vamos agora, gente, para um terceiro tópico da nossa aula, que é obtenção de imagens. Mas aqui eu já vou para uma parte mais técnica de preparação para exercícios de vestibular, tá bom? Se liga nas dicas aí. Então nós temos aqui inicialmente um objeto, que é um ponto, bem simplesinho, que eu vou chamar de A, beleza? E eu quero que você obtenha a imagem desse ponto A. Antes de eu fazer aqui para vocês, antes de eu ensinar uma técnicazinha para obter com precisão, imagina aí para mim onde que é, imagina você aí, onde que é a imagem desse ponto, aí você vem aqui e coloca aqui, em qualquer lugar assim, a olho. Não, 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 não. Lembra, precisão milimétrica? Então vamos lá, gente. Primeiro passo, traçar a normal. Esse é o primeiro passo. Porque o objeto e sua imagem estarão na mesma normal, galera, ó. Tá? E lembre qual é a característica da normal? Ela é perpendicular, olha lá, aqui está. Ela é perpendicular ao espelho plano e eu vou traçar aquela normal branquinha, do jeito que eu falei para vocês, e tracejado, né? Tracejado, o melhor que foi, acho que foi esse daqui, né? Esse daqui tá bom. Olha lá. Então, a normal tracejada, galerinha, tá? Lembrando que a normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície, beleza? Então, tá aqui. Traçou a normal, o que você vai fazer? Você vai medir a distância, galera. Então, aqui nós temos uma distância, que eu vou chamar de D. Aqui eu vou usar a régua, né? Então, vamos usar aqui uma régua bonitinha. Aqui está a régua, beleza? O que eu vou fazer aqui, gente? Ó, vou medir com a mesma distância, você tem que fazer também, tá, gente? Aqui, ó, é um risco grandão mais um pequenininho. Aqui, ó, um grandão mais um pequenininho. Tá aqui, ó. Pronto. Posso tirar a régua agora. Então, aqui está, nesse local, está a imagem que a gente vai chamar de a linha, tá? E essa distância, você viu que eu medi com a régua, essa distância é exatamente a mesma distância D. Beleza, gente? Então essa é a técnicazinha para você obter a imagem, tá? Lembrando que o ponto A é o objeto e o ponto A' é a imagem. Olha, cabelitos. Deixa eu colocar cabelitos aqui também. Deixa eu colocar cabelitos aqui também, que aí você sabe onde que é a parede. Tá. Vamos agora para o segundo situação. Aqui nós temos o objeto que eu vou chamar de B.
E eu quero que você obtenha a imagem desse ponto B. Pensa aí, antes de eu desenhar aqui, pensa você aí, porque eu sei que esse caso, quando eu coloco em sala, a galera erra pra caramba. Quando eu coloco na prova, então, metade da galera erra. Metade dos alunos erram, tá? Pensa aí, onde é que você vai colocar a imagem desse ponto B? Olha o que metade dos alunos colocam e colocam errado. Eles fazem alguma coisa desse tipo aqui, ó. Colocam para cá, assim, ó. Tá? Tá errado, gente. Qual foi a técnica que eu te ensinei aqui? Traça normal. E a normal é perpendicular ao espelho, forma 90 graus. Se o espelho está na vertical, a normal está na horizontal. Então aqui o espelho está na vertical, a normal tem que estar na horizontal, galera. Tá? Então eu vou selecionar aqui, ó. Vou até fazer uma outra retinha igual. Olha lá. E vou desenhar essa normal para cá. Olha lá. Pronto, ó. Tá bom. Mas, Sérgio, como é que eu vou medir a distância? Como é que eu vou medir a distância agora? Então, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que prolongar o espelho. Tá? Então, vamos prolongar agora aqui o espelho. Tá aqui, ó. Estou prolongando o espelho. Bonitinho. Só que é um prolongamento imaginário, né? É um prolongamento imaginário. Então, linha tracejada. Olha lá. Tá bom? Então, prolongamento imaginário. Tudo que for real, linha contínua. Linha contínua. Tudo que for imaginário, linha tracejada. Deu para aprender? Então, são pequenas técnicas de desenho que você tem que aprender. Ó, então, a normal forma 90 graus com a direção do espelho. O espelho está na vertical, a normal está na horizontal. O que você vai ter que fazer agora? Medir essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, vale D. Então vamos com a régua, tem que medir a mesma distância. Sérgio, eu vou ter que usar a régua então no vestibular para poder desenhar? Com precisão, sim. Mas se eu não puder usar a régua lá no vestibular, não permitir, usa uma ferramenta de apoio, usa seu cartão, sua identidade, usa alguma coisa para medir com precisão. Olha aqui, gente, ó, um riscão grande, 1, 2, está no meio entre o 2 e o 3. Um riscão grande, 1, 2, está no meio entre o 2 e o 3. Está aqui, ó. Eu já fiz aqui um pinguinho. Pronto. Aqui está a imagem, galera. Se o objeto é B, a imagem a gente chama de B', e essa distância é a mesma distância. Agora ficou claro, gente, como é que você faz? Tá? O objeto e a imagem têm que estar sobre a mesma normal e na mesma distância em relação ao espelho. Beleza? Vamos ver esse terceiro caso aqui, ó, uma imagem de figura plana. O que você vai fazer, galera? Você vai ter que traçar as normais, tá? Não é isso que eu quero. Eu quero aqui eu quero a reta normal, que tá aqui bonitinha. Vou copiar aqui, ó. Vou traçar essa normal aqui. Vou levar essa normal para lá. Vamos, olha lá. Tô levando essa normal para cá. Pronto. Pronto. Vou fazer aqui mais algumas normais. Tá? Então vai traçando as normais. Olha lá. Pronto. E mais uma normal aqui, ó. Aqui, ó. Vou usar bem esse artifício, ó. Aqui também. Aqui já está bem na altura e na distância certa, ó. Pronto, ó. Aqui ainda não. Vamos colocar aqui na distância certinha, ó. Pronto, ó. E aí, o que você vai fazer? Você traçou as normais? Agora você mede a distância. Então, daqui até aqui, está exatamente nessa mesma distância até esse ponto aqui, né? Esse outro ponto aqui, ó, mesma distância aqui, esse outro ponto aqui, mesma distância aqui. Agora falta desenhar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vamos pegar aqui a régua. Nossa, Sérgio, dá trabalho para desenhar com precisão. Sim, dá trabalho. Por isso que a galera acaba errando isso em vestibular. Aqui, ó, um risquinho pequeno, médio, né? Mas 1, 2, 3, entre o 3 e o 4. Um risquinho médio, 1, 2, 3, entre o 3 e o 4. Tá por aqui, ó.
E a mesma coisa aqui também. Está mais perto do 4 do que do risquinho, do 4 risquinho menor do que do terceiro. 1, 2, 3, aqui está mais ou menos por aqui. Pronto. Agora que você já desenhou as normais e mediu a distância, o que você vai fazer? Você vai ligar os pontos, tá? Então, vamos colocar aqui agora. Aqui, ó. Então, a gente vai ligar os pontos. Tá? Só que essa daqui tem que ser branco, né? Aqui também. Vamos traçar aqui. Onde tá? Tá aqui. Vamos traçar aqui, ó. Pronto, bonitinho. Só que essa linha tem que ser branca. Aqui nós temos outra linha. Você fazendo com régua aí é mais fácil do que eu aqui, né? Que aqui o computador ele tem que aceitar os meus comandos, que nem sempre são tão triviais, né? Que eu vou fazer a mão livre também, galera. Então vamos lá, mão livre aqui, ó. Já tem uma ferramenta aqui. Opa, volta. Volta. Pronto. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Olha lá. Pronto. Aqui nós temos a imagem desse objeto. Falta ligar esse ponto aqui, ó. Cuidado para você não errar essa diagonal aqui, ó. Pronto. Aqui está a nossa imagem. Tá bom? Então repare que a imagem ela é reversa lateralmente, tá? Então se você pegar essa imagem que está aqui, vem para cá, né? Então se eu só pegar, fazer aqui, né? E a parte do espelho, né? Do espelho reflexo, né? Aqui, pronto, agora sim, né? Então você tem um objeto de um lado, a imagem do outro, mesmo tamanho, mesma distância, tudo bonitinho, tá, galera? Só com a imagem enantiomorfa, tá? Pegou a técnicazinha? Tem mais ainda, galera. É assim, né, galera? Como eu te falei, minha missão é te ensinar a desenhar com precisão, tá? Então você fazendo com a régua no papel aí fica até mais fácil do que eu fazendo aqui. Às vezes a ferramenta digital ela não é tão favorável para uma aula virtual, né? O último tópico de imagens é imagem de palavra, né? Então, aqui, galerinha, essa imagem aqui, essa foto aqui, ela não está espelhada não, tá? Ela está correta. Você já reparou que na frente de ambulância e de bombeiro não está escrito bombeiro e ambulância na forma correta? Repare que aqui em cima está certinho, ó, bombeiro. Por que aqui está escrito de forma enantiomorfa? Para que o motorista, quando olhe pelo espelho retrovisor, leia da forma correta, né? Porque vai ficar enantiomorfo em relação a isso, né? Então, se aparecer, obtenha a imagem da palavra física, obtida por um espelho plano, tá? Aqui está o cabelito do espelho plano. O que você vai fazer, galera? Muito baba. Veja qualquer letra. Aqui não se preocupa tanto com o tamanho nem com a distância. Não é essa precisão que o autor quer. Ele quer saber como é que fica a palavra, tá? Qual que é a primeira letra que está perto do espelho? É a letra A. Então você vai escrever a letra A na forma enantiomorfa. É que a letra A na forma enantiomorfa é igual à letra A original. Então não faz diferença. Letra C, cuidado, a letra C está de um jeito, vai ficar enantiomorfo. Tá? Então aqui, ó, as pontinhas da letra C virada para o espelho, as pontinhas da imagem da letra C virada para o espelho. Letra I é a próxima, letra I. Enantiomorfo é a mesma coisa. Letra S, cuidado, a pontinha de cima voltada para o espelho, a letra S, enantiomorfa, a pontinha de cima voltada para o espelho. Letra I com acento, toma cuidado, enantiomorfo, olha lá. E a letra F, as pontinhas viradas para o espelho, então a letra F é enantiomorfo, as pontinhas viradas para o espelho. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, ó. Pronto, ó. Pronto. Então, essa é a imagem da palavra física quando observada por um espelho plano. Ela fica na forma enantiomorfa. E aqui está um exemplo aqui de carro de bombeiro com a palavra bombeiro escrito de forma enantiomorfa. Certo? Muito bem, meus amigos. Último tópico desta aula. Teremos mais aulas de espelho plano, preparando você para questões vestibular. Caminho do raio de luz.
Como que você faz aqui, ó? Nós temos uma fonte de luz, tá? Então isso aqui, ó, é uma fonte emitindo luz para todos os lados, certo? E aqui nós temos um observador. Obviamente tem um raio de luz que sai reto aqui, ó, e chega no olho, tá? Essa pessoa vê essa lâmpada. Mas como fazer? Se ele olhar para o espelho, aqui nós temos espelho, cabelitos mostrando onde que é a parede, que é o chão, né? E aqui está o espelho. Como desenhar com precisão o caminho do raio de luz que sai da lâmpada, bate no espelho e vai para o olho do observador, mantendo a lei da reflexão de que tem que ser com ângulos iguais. O que você não pode fazer, galera? Você não pode fazer a olhômetro assim, ó. Ah, é mais ou menos aqui, Sérgio. Não. Tá? Não. O vestibular vai desconsiderar de você isso aí. Toma cuidado, tá? Então faz bonitinho, galera. Deixa eu só apagar isso aqui tudo. Com certeza não é isso aqui, ó. Primeiro que eu desenhei a mão livre e claramente o ângulo não é o mesmo aqui, né? Com certeza também não é esse aqui, ó. Então, como fazer o desenho com precisão, mantendo a lei da reflexão de ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão? Você vai fazer assim, ó. Primeiro passo. Quando você, imagina que você está olhando, você está segurando o espelho na sua mão e está vendo uma lâmpada no teto. Quando você olha para o espelho, você não vê a lâmpada. O que você vê é a imagem da lâmpada. Então, o primeiro passo é justamente esse. Tá? Então, eu vou escrever aqui o passo a passo, galerinha. Então, primeiro passo, obter F'. Tá? O F é a fonte de luz, né? Vamos chamar F de fonte. Tá? Então, obter a imagem da fonte. Sérgio, como é que eu obtenho a imagem da fonte? Não, esse você já sabe. Você fez comigo agora há pouco. Né? Então, primeiro passo, você vai traçar uma normal. Né? Tá lembrando? Ó, traço uma normal. Olha lá. Vou desenhar aqui uma normal bonitinha. Certo? Tracejada. Olha lá. Então, uma normal bonitinha. Você sabe que a normal forma ângulo de 90 graus. Aqui está. O que você vai ter que fazer agora? Medir a distância. Então, vamos lá, com paciência. Deixa eu colocar aqui ângulo de 90. Volta lá, Sérgio. Volta lá aqui. Estamos aqui, isso. Então, tem que medir aqui, ó, ângulo de 90 graus, certo? Opa, pronto. Vamos medir aqui uma distância com precisão. Aqui está. Olha lá. É o primeiro risco maior entre o risquinho 1 e o risquinho 2. Então, vamos lá. Então, eu estou tendo cuidado que eu espero que você tenha aí, galera, de pegar uma régua e fazer com paciência, tá? É o primeiro riscão maior entre o risquinho 1 e o risquinho 2. Aqui está. Pronto. Fazendo isso com a régua, aqui está a imagem da lâmpada. Certo? Olha lá, é a imagem da fonte. E aí, quando você volta naquela situação do mundo real, né? Então você não vê, você está segurando o espelho aqui na sua mão e você está olhando uma lâmpada que está no teto. Você, na verdade, não está vendo a lâmpada, você está vendo a imagem da lâmpada. É como se aquela imagem estivesse mandando luz para o seu olho. Então, o que você vai fazer? Você vai traçar agora uma reta que vai ligar desde aquela imagem da lâmpada até o seu olho. Aqui, gente, eu vou fazer duas, você já vai entender o porquê, tá? Porque uma delas, dentro da parede, tem que ser tracejada, né? Você sabe que dentro da parede não tem luz de verdade, né? Então, eu estou desenhando aqui, ó. Pronto. Tracejada, certo? Porque dentro da parede não tem luz de verdade. Fora da parede tem. Aí é luz de verdade, linha contínua. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui pegar o raiozinho certo. Espera só um pouquinho. Vamos ver. Aqui.
Vamos ver se eu consigo deletar. Não, deletei o errado. Tchu, 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 tchu. Difícil essas ferramentas digitais, gente, ó. Elas não facilitam a nossa vida para dar aula. Acho que agora eu consegui pegar certo. Não, peguei errado de novo. Não. Tchu, 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 tchu. Vamos lá. Tinha feito certinho. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo, gente, para deixar o desenho bem feitinho, tá bom? Só um minuto. Prontinho, gente. Agora aqui está. Então, nós fizemos uma reta que liga da imagem da lâmpada até o olho, tá certo? Só que dentro da parede não existe luz de verdade, então é linha tracejada. Fora da parede é luz de verdade, que é a luz que está chegando no nosso olho, linha contínua, certo? Então, meus amigos, agora o que está faltando? A luz não brota no espelho, né, gente? Com certeza. Deixa eu só anotar aqui, né? Nossa receitinha de bolo. Traçar reta de F', ou seja, da imagem da lâmpada, até o observador. Muito bem. Que é essa reta aqui. Dentro da parede não existe luz de verdade, linha tracejada. Fora da parede existe luz de verdade, linha contínua. Muito bem. Agora, é importante a gente fazer esse raio para a gente achar esse ponto aqui, ó, que é o ponto em que a luz bate no espelho e volta. Agora falta só finalizar, né? Que é traçar uma reta da fonte até esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de P. Então, traçar reta de F até P. Muito bem. Então vamos lá traçar essa reta agora aqui. Pronto. Aqui está o raio, bem tranquilo. Quando você faz isso usando uma régua, você necessariamente já está obtendo com aquela obrigação do ângulo de incidência ser idêntico ao ângulo de reflexão. Tá certo, galera? Então, eu já vi em vestibular, aluno fazendo a mão livre isso daí, e aqui no exercício do vestibular tinha vários pontos marcados bem próximos do ponto correto. Aí, se você não mede com precisão, o que acaba acontecendo? Você não consegue fazer isso com exatidão, tá? E acaba anotando, vou só colocar aqui, ó, né? Tem que desenhar um pouquinho mais alto essa figura aqui, ó. Vou pegar aqui. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Agora sim, né? Agora ficou bonitinho. Então, já vi em vestibular exercícios que tinha vários pontos marcados aqui, ó. E se você não fizesse com precisão realmente, você poderia anotar o ponto errado. Deu pra entender? Tem várias técnicas para fazer isso, gente. Estou ensinando uma delas, tá? Que é essa de você medir a mesma distância e tal. Tá bom? Meus amigos, vamos agora para exercícios. Mas antes, é o momento de eu pedir para você se inscrever no meu canal, se inscrever nas minhas redes sociais, de você mandar mensagens para mim, mandar perguntas, tá? Na medida do possível, eu vou respondê-las, tá? É legal porque isso daí gera engajamento, gera aí mais participação aí, gera aí mobiliza o algoritmo aí do YouTube para divulgar mais esse vídeo, tá bom? Então mande para mim perguntas, manda para mim ideias para novas aulas, tem algum tema que você queira que eu aborde? Manda para mim esses temas, tá? Sugestões de aulas, sugestões de material que eu possa produzir para vocês, tá bom? Eu preciso dessas sugestões, porque enquanto eu não tenho essas sugestões, eu vou gravando as aulas do jeito que a sequência do curso necessita, tá? Então agora eu estou gravando ótica. Qual é o próximo tema que eu vou gravar? Provavelmente dinâmica. Mas eu também aceito sugestões sobre isso, tá bom? Vamos então voltar aí para nossa aula. Agora a gente vai para exercícios, galera. Vamos que vamos. Primeiro exercício, caiu na Federal do Rio Grande do Norte. No intuito de fazer com que seus alunos pensem em física no cotidiano, um professor mostra a figura abaixo e faz a seguinte pergunta:
Se uma menina se maquia, maquia seu rosto, está a 30 centímetros da superfície refletora do espelho plano, qual será a distância entre o rosto da menina e a imagem formada pelo espelho? Gente, primeiro vamos anotar aqui a distância. Se a menina, que é o objeto, está a 30 centímetros do espelho, a imagem da menina também estará a 30 centímetros do espelho. Mesma distância, mesmo tamanho, tudo bonitinho. Imagem enantiomorfa. Repare que ela está usando a mão direita, a imagem usa a mão esquerda. Enantiomorfismo. A pergunta é, qual é a distância entre o rosto da menina e a imagem formada? Então ele quer saber quanto vale a distância do objeto até a imagem, muito baba, daqui até aqui é 30, daqui também é 30, então essa distância total é 60 centímetros. A alternativa correta, letrinha A de amor. Muito tranquilo, muito facilzinho. Vamos para a próxima questão, gente. O veste, hein? Primeira fase. O motorista do automóvel, ao olhar para o seu retrovisor, vê um caminhão e lê na imagem do para-choque a palavra sorria. Podemos concluir que no para-choque do caminhão estava escrito, então se ele está lendo a palavra corretamente, é sinal de que no caminhão estava escrito de forma enantiomorfa, né? Então eu vou escrever aqui a palavra sorria, vou colocar um espelho de pé, tá? A primeira letra próxima do espelho é a letra A próxima é a letra R, escrita de forma enantiomorfa, mais uma letra R, depois, opa, esqueci a letra I, aqui está, né? Então, letra A, letra I, letra RR, letra O, pronto, e a letra S. Então, é o sorria, escrito de forma enantiomorfa. Toma cuidado para não confundir com essa daqui, ó, né? Tá certo? E ponta-cabeça jamais, né, gente? Ponta-cabeça, esquece, né? Então, de ponta-cabeça não, né? Então, temos essas três aqui que estão direitas, tá? Aqui está idêntica, tá errado. Aqui está a letra S, aqui, não, né? Que está mais perto do espelho a letra O, então é a letra A, então é a letra A que a gente vai ver primeiro, a alternativa correta, letrinha C de cavalo. Vamos para a próxima, gente. Uma pessoa encontra-se em pé na frente do espelho plano vertical e nele vê sua imagem. Vou fazer aqui, gente. Aqui, ó, não precisa fazer com precisão, não, tá? Então aqui nós temos o chão, aqui nós temos o espelho e aqui eu tenho a pessoa, certo? E aqui a imagem. Pronto. Aqui está a imagem. Objeto, imagem. Muito bem. Se a pessoa se afastar do espelho, agora eu vou desenhar a segunda posição da pessoa aqui em amarelo. A pessoa não mudou de tamanho, né, gente? Ela só se afastou, tá certo? Então, o que acontece com a imagem? Se afasta também. E não muda de tamanho, né, galera? Tá? Quando você estiver longe, você não vai ter que olhar para baixo porque sua imagem ficou menor que você. Você vai continuar olhando na horizontal, certo? Então, do jeito que você estava, você só afastou, você se afastou, a sua imagem se afasta também. E é a mesma distância. Se afastou 1 metro, a sua imagem se afasta 1 metro, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Se a pessoa se afastar do espelho, que permanece fixo, a imagem se afasta também. Continua a mesma distância? Não. Continua a mesma distância? Não. Afasta do espelho e seu tamanho aumenta? A imagem vai ficar maior que você? Não. Afasta do espelho e seu tamanho não se altera. É essa daqui, ó. Se o objeto não alterou o tamanho, a imagem também não vai alterar, né, gente? Então, alternativa correta, letrinha D de dado. Vamos para mais um exercício do espelho plano, gente. Na figura temos um objeto real P e um observador representado apenas pelo seu olho. Desenhe um raio de luz que permita ao observador enxergar a imagem de P refletida pelo espelho plano, ou seja, caminho do raio de luz, galera. Vamos retomar? Qual que é o primeiro passo? Obter a imagem da fonte. Tá? E como é que eu vou obter a imagem dessa fonte mesmo?
A gente vai traçar primeiro uma reta normal. Vamos lá. Traçar aqui uma reta normal, que não foi traçada. Aqui está, vou traçar uma reta normal mais uma vez. Ah, que coisa, hein? Ele não está permitindo aqui. Vamos tentar de novo. Aqui não. Aqui não. Pronto, aqui. Eu vou traçar a reta normal com antecedência aqui, gente, eu já volto. Pronto, galerinha, já desenhei aqui uma reta normal que passa pelo ponto P e já coloquei uma régua aqui para a gente medir a posição, né, da imagem, né, da fonte, né. Então aqui está no risquinho médio, 1, 2, 3, 4. No risquinho médio, 1, 2, 3, 4. Aqui está. Então, meus queridos, estou apagando aqui, aqui está, pronto, é o ponto P'. Aí o que a gente vai fazer mesmo? A gente vai traçar uma reta imaginária que sai dessa imagem e vai até o olho da pessoa, não é isso? Aqui já está essa reta, galera, que sai da imagem da fonte e vai até o olho da pessoa, e nisso eu descubro esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto X, tá? Vou redesenhar novamente essa reta, galerinha, porque dentro da parede não tem luz, né? Então dentro da parede é linha tracejada, certo? Então vamos redesenhar essa retinha aqui, ó, com linha tracejada. Pronto, agora tá bonitinho, ó. Então, dentro da parede não tem luz de verdade, é linha tracejada. Fora da parede tem luz de verdade, linha contínua. Tem uma coisa aqui que pode fazer você errar. Lembre-se que o nosso olho é feito para receber raio de luz, então a flechinha do raio de luz tem que ser desenhada de forma correta, de maneira em que a luz esteja chegando no nosso olho. E agora, para finalizar, só falta desenhar um raio de luz saindo da fonte e chegando aqui nesse ponto, porque se você deixar assim, você vai errar o exercício, né? Porque parece que a luz está brotando aqui do espelho, isso não é verdade. Então agora eu vou só traçar uma reta que sai da fonte e chega aqui nesse ponto X. Vamos lá. Pronto, meus amigos. Aqui está a reta que sai da fonte, chega aqui no ponto de incidência no espelho plano, e só falta agora desenhar a flechinha do raio de luz que sai da fonte, vem para o espelho e volta para o olho do observador. Muito bem, meus amigos. Essa técnicazinha que a gente usa para obter o caminho do raio de luz com precisão. Vamos então para esta questãozinha aqui, galerinha. A figura mostra um objeto colocado na frente do espelho plano inclinado em relação ao eixo vertical do objeto. A imagem desse objeto conjugada pelo espelho é representada por... Então ele quer que você desenhe a imagem desse objeto aqui. Toma cuidado, galerinha. O que a galera acaba errando nesse tipo de exercício? O espelho não está na vertical, ele não está na horizontal, ele está inclinado. Então lembre-se, galerinha, que o primeiro passo é você obter a imagem desses pontos aqui, ó. Tá? Como aqui o papel é quadriculado, dá para a gente fazer com uma certa tranquilidade, mesmo a mão livre, ó. Então o que você vai fazer? Você vai traçar as normais. E as normais, elas formam 90 graus com o espelho, tá? Então, se o espelho está inclinado, a normal também fica inclinada, ó. Vai ficar aqui na diagonal, ó. Aqui, com o papel quadriculado, gente, a gente consegue desenhar a mão livre, porque o quadriculado faz o papel de régua. Olha lá, vou traçar a normal aqui também, ó. Tem que ser bem na diagonal, tá? Porque os pontos estão bem do cruzamento aqui, ó. Certo? Ó, aqui também, ó, bem na diagonal. Então, papel quadriculado é bom porque funciona para a gente como régua na hora de desenhar. Aqui, ó, traça mais uma normal aqui, ó. Como essa daqui está bem longe, eu vou colocar essa normal até lá longe. E ficou faltando mais uma aqui, ó. Essa daqui, ó, tá bem nessa diagonal aqui, ó. Ah, Sérgio, coincide com essa, então eu vou levar essa aqui mais para longe. Pronto. Agora você vai contar quadradinho, galera.
Uma diagonal, duas diagonais, uma, duas, aqui está, ó. Então, se esse ponto aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto A'. Vamos fazer esse ponto B, ó. Uma diagonal, aqui está. Se esse ponto aqui é o ponto B, esse é o ponto B'. O ponto A e o ponto B estão ligadas por uma linha. O ponto A' e o ponto B' estão ligadas por uma linha. Vamos fazer agora aqui, ó, esse ponto C. Uma diagonal e meia. Meia mais uma diagonal. Aqui está o ponto C'. O ponto B e o ponto C estão ligadas por uma linha. O ponto B' e o ponto C' ligados por uma linha. Vamos achar agora este ponto aqui, ó, que eu não tinha colocado, ponto D. Aqui está. Uma diagonal, duas diagonais. Uma diagonal, duas diagonais. Aqui está o ponto D'. O ponto C se liga ao ponto D. Aqui está. O ponto C' se liga ao ponto D'. Vamos agora para esse ponto E. Uma diagonal, duas, três. Uma, duas, três. Aqui está o ponto E'. E do ponto D até o ponto E, ligamos com uma linha. Do ponto D' até a imagem E', ligamos com uma linha. E agora, para finalizar, o ponto F. Uma diagonal, duas, três e meia. Meia, uma e meia, duas e meia, três e meia. Aqui está o ponto F', fechando a nossa figura, galera. Então, esse objeto, ele está aqui pintado de laranja, dessa maneira, tá? Essa nossa imagem, vou pintar ela, vou achurar ela aqui bonitinho. Aqui está. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado, galera. Muito bem, meus amigos, por hoje é só. Não perca a próxima aula, que continuaremos em espelho plano e abordaremos outras perguntas de vestibular que são abordadas no espelho plano, tá bom? Até lá, meus amigos. Beijinho. Tchau, tchau.